Olá pessoal, um dia um inscrito me perguntou: Paulo, você já ouviu falar em transição planetária? Esse negócio é real ou é uma forma de espiritualidade gratiluz? Pois é, este meu vídeo é uma resposta a esse inscrito, que se chama Rogério, não vou dar todo o nome dele, obviamente, que me perguntou em off sobre isso, porque ele tinha algumas dúvidas sobre algumas questões aí. Mudança planetária, mudança de dimensão da Terra, polos magnéticos, cinturão de fótons, a praga da teoria do cinturão de fótons, gente. Há muito tempo que ninguém fala mais, mas eu vou tocar nessa questão de novo. De vez em quando ela vem à baila. Era mais na época de 2012 que isso vinha, mas acho que já devem estar achando uma alternativa para isso. Pois é. Então eu vou falar nesse vídeo especificamente sobre transição planetária. Muito bem. Transição planetária é um tema que já teve muito mais em voga no período de 2012, que se achava que ia ser o fim do mundo, o fim do calendário maia e tudo mais, né, gente? Bom, tem um artigo que eu escolhi para poder contextualizar aqui, porque ele tem tudo o que essa falácia da teoria de transição planetária, né, dessa teoria da conspiração apresenta, que é um artigo chamado O que é Transição Planetária? Dimensões, Salto Quântico e mais, de Luiz Costa Lage, que está no sonhoastral.com. Eu vou deixar o link, inclusive, desse texto, para que vocês possam conferir depois, né, e tudo mais. Vou ler partes dele aqui, só dos pontos principais que eles colocam, né, para que vocês possam entender o que isso quer dizer, gente, ok? Então ela começa assim, falando sobre o significado de transição planetária. Aí ela diz o seguinte: transição planetária é a denominação dada a um determinado período em que acontece a transmutação energética em todo o planeta para alcançar outro nível de consciência. Segundo a doutrina espírita, este é o momento de transformação da Terra em um planeta de regeneração. Tem muito de espiritismo na noção de transição planetária, mas tem coisas de espiritualismo também. É uma mistureba isso. Dois aspectos são fundamentais para entender a transição planetária. O primeiro diz respeito à sobreposição do coletivo sobre o individual, e o segundo trata da resistência a esta mudança. Então, por isso continuaremos a ter a sensação de caos até que nossa vibração se eleve e a paz mundial possa ser estabelecida. Muito bem. Transmutação energética em todo o planeta. Eu achei que realmente a evolução dependesse das consciências das pessoas e não de algo externo, né, gente? Mas tudo bem. Aí ela tem um subtítulo: Transição Planetária no Brasil e o Trânsito para uma Nova Dimensão. Vamos ver o que mais que ela coloca. O importante é que esse artigo aqui é um artigo já bem antiguinho, hein, gente? Ela diz assim: os espiritualistas explicam que a transição planetária não é pontual e já começou. Para eles, o planeta está prestes a entrar em outra biodimensão. Que troço é esse, gente? No Brasil, a transição planetária objetiva a espiritualização da população. Então, no Brasil, a transição planetária objetiva a espiritualização da população. Segundo Chico Xavier, segundo a autora, o Brasil deverá se tornar referência mundial no que diz respeito à economia, política e os aspectos socioculturais. Estamos vendo, né, no que o Brasil está sendo referência, para não dizer a chacota do mundo, né, gente? Pátria do Evangelho, isso? Do jeito que está? No way. No way. Transição planetária, uma mudança que envolve toda a galáxia. Ou seja, o pessoal realmente gosta de grandeza mesmo, né? A transição planetária envolve uma mudança energética sem precedentes. Isso quer dizer que toda a galáxia e seus multiuniversos estão experienciando essa alteração no campo vibracional. Meu Deus, isso aqui é um samba doido. Assim, estamos chegando ao final da quarta dimensão, cuja vibração é mais densa por sua proximidade com o material e entrando na quinta dimensão. Isso é uma das bases dessa falácia de transição planetária, gente, ok? Conforme a doutrina espiritualista, enquanto a Terra vibrava nas terceira e quarta dimensões, a humanidade estava condicionada a um mundo de expiações e provas. A entrada na quinta dimensão proporciona aos ascensionados vibrarem energeticamente um campo mais elevado
adentrando a nova era, ou seja, uma era de regeneração. Gente, primeira coisa que essa falácia da transição planetária dessa forma que é colocada erra, é que ela dá a entender que a entrada da Terra num determinado nível energético dimensional faria com que as consciências evoluíssem. E não percebem que isso é uma total contradição com a própria teoria espírita da reencarnação e do desenvolvimento moral, evolução moral. É uma contradição total. Porque, do ponto de vista espírita, o desenvolvimento de um espírito depende da sua moral, portanto, do seu livre-arbítrio, e não de algo externo a ele. Então não faz sentido, é uma grande contradição, além de uma falácia que não faz nenhum sentido. Depois ela fala em transição planetária e salto para a evolução. Desde 2012, data definida pelos espiritualistas, a Terra e seu sistema solar estão adentrando a quinta dimensão, alcançando um alargamento exponencial da consciência humana. Na verdade, não. Na verdade, como em 2012 não aconteceu nada de fim de mundo, eles inventaram essa história de que estava alargando a consciência, né? Durante esse período e até 2019, as mudanças na vibração energética planetária mudou, acelerando o tempo. Daí aquela história do data limite 2019, né, gente? Conforme Chico Xavier, em 2019, a noção do data limite, todos os sistemas solares atingiram o ápice dessa transformação. Chico Xavier não falou isso, gente. Foi um ano marcado por mudanças drásticas e catástrofes. Isso demonstra que estamos dando um salto quântico em função da carga energética liberada no espaço, ou seja, os elétrons formadores da matéria passam a vibrar em um nível mais elevado. Gente, que palhaçada é essa? Catástrofes vão mudar, dar um salto quântico, fazer consciências evoluírem, gente. Quer dizer que se a gente fizer o que os bolsonaristas querem, dar uma arma para toda a população, sair todo mundo se atirando em todo mundo, isso vai resolver o problema? Por favor, né? O trânsito de uma dimensão para outra. As dimensões são espectros energéticos que têm uma faixa muito larga de vibração. Olha, joguinho de palavras aqui, tá? Parece incrivelmente física quântica. Conforme os espiritualistas, mais uma vez, né, generalizando os espiritualistas, existem 7 corpos astrais. Isso é uma noção bem teosófica, gente. Não corresponde a tudo da espiritualidade, nem todo mundo acredita nisso. E espírita que se preze não acredita em 7 corpos astrais, por favor. Conforme os espiritualistas, existem 7 corpos astrais e, consequentemente, 7 dimensões onde estes corpos vibram. A mudança de uma dimensão para outra depende principalmente do estado de expansão da consciência. Para se ter uma ideia, a quinta dimensão é onde estão os seres ascensionados e é onde estamos entrando agora. Aqui já mistura com teosofia, né? Ainda segundo os espiritualistas, a transição planetária é coletiva, mas a mudança na faixa vibracional é individual. Somente a partir da 6ª dimensão é que será possível expandir a consciência coletiva. Então isso, mais uma vez, é contraditório. A transição planetária no Brasil. Agora você vai falar dessa questão aqui. O Brasil ficou conhecido mundialmente como um dos principais disseminadores da doutrina espírita fundada pelo francês Allan Kardec. Isso porque são brasileiros os maiores comunicadores internacionais do espiritismo, Chico Xavier e Divaldo Franco, ou divagando Franco bolsonarista, que a gente sabe quem é, né? De acordo com ambos, a transição planetária deve ser fluida e tranquila de uma maneira geral. Estamos vendo. Estamos de olho. No Brasil, entretanto, a transição planetária cumpre um papel essencial no processo de espiritualização da população. Estamos vendo desde 2018 que tipo de espiritualização tem a população brasileira, né? Aquele Divaldo que chamou o Moro de venerando, né? Até porque, segundo Chico Xavier, o Brasil está fadado ao sucesso econômico, político, social e científico ao nível internacional e no futuro próximo. E o Divaldo apostou que Bolsonaro seria a representação disso, ó. Estamos na fila do osso, não tem nada de quinta dimensão nisso, gente. Por favor, estamos quase na primeira dimensão, uma dimensão só. Agora vem uma falácia, que é aquela falácia do cinturão de fótons que eu falava. Sol planetário e Sol galáctico. Agora sim vem o samba doido, né? Como vimos, estamos atravessando um período de grandes transformações e mudanças que tem sido considerado como o encerramento de um ciclo e o início de uma nova era. Nesse contexto, o Sol planetário que nos ilumina é, na verdade, um portal estelar que liga a Terra
ao centro da galáxia, onde está o Sol central galáctico. Então eles inventaram que o nosso Sol é conectado a um Sol central e aquilo lá que ilumina tudo, aí tem uma função espiritual. É uma coisinha bem chata, né, gente? Considerado o coração de toda a Via Láctea, o Sol central galáctico emana energia vital para todos os integrantes desse sistema. No ano de 2012, a Terra e todo o seu sistema solar entraram no cinturão de fótons, ou seja, estão alinhados ao feixe de luz cristalina oriundo do Sol central galáctico. Palhaçada! Se inventou muitos anos atrás que a Terra estaria passando por um cinturão fotônico que causaria catástrofes e mudanças e as pessoas se sentiriam diferentes e pipipi, popopó e tal. Bom, aqui eu faço uma pausa e vou colocar, e vou deixar na descrição do vídeo depois, um artigo do efarsas.com, né, sobre isso, né, fim do mundo vai acontecer entre 2012 e 2018, é o nome do artigo, porque era uma falácia que aparecia, uma farsa que as pessoas mandavam por e-mail pelas redes. E esse eFarsas, né, é um dos sites que denunciam as pulhas da internet, as farsas da internet. Então ele falou sobre essa questão do cinturão de fótons, e é bom porque esse link que eu coloco aqui mostra de onde surgiu essa mentira do cinturão de fótons. É bom a gente, né, matar a cobra e mostrar o pau, né, gente? Então um trechinho que eu escolhi desse artigo, que fala de outras coisas sobre o fim do mundo, mas a parte especificamente do cinturão, diz o seguinte: cinturão fotônico? Segundo o excelente blog La Mentira Está Ahí Afuera, o tal cinturão de fótons, ou fotônico, né, como queiram, foi criado ou popularizado pelo autor alemão Paul Otto Hesse, em seu livro O Novo Dia, Der Tag Jüngste. Em 1981, uma revista australiana especializada em discos voadores, talvez seja uma ufólatra, né, revista de ufolatria, não de ufologia, chamada Australian International UFO, publicou um artigo chamado Photon Cinto Alcyon, cinturão de fótons de Alcione, né, mostrando um texto todo baseado no livro de Paul Otto. Sem nenhuma base teórica ou científica, a revista afirmou que este tal anel fotônico teria sido descoberto em 1961 por alguns satélites de observação. É claro que muitos cientistas não acreditam até hoje que naquela época não havia equipamento com a capacidade de detectar esse cinturão. Bom, para provar que essa história do cinturão fotônico é uma conversa furada, o La Mentira Está Ahí Afuera ainda faz algumas contas e mostra que o nosso Sol nunca conseguiria atravessar esse anel, caso existisse, a menos que mudasse sua direção e velocidade. Ou seja, nós não temos nada a ver com a estrela Alcione, que é uma das 7 estrelas da constelação das Pleiades, gente. Inclusive, inventaram nessa época que o nosso Sol, o nosso sistema solar, ele faria parte do sistema das Pleiades. Não tem nada a ver. Nosso Sol é mais antigo do que as Pleiades. As Pleiades são formadas por estrelas novas, portanto, muito mais novas que o nosso Sol. Então, nós não podemos fazer parte de um sistema que é mais novo que nós. Não faz sentido, isso é uma ignorância astronômica total. Continua o texto aqui. Versões anteriores dessa mesma história diziam que iríamos passar por dentro desse cinturão em 1992. Nada aconteceu na época e nem vai acontecer. Aí mudaram para 2012 e agora nem sei o que andam falando, porque eu não tenho recebido mais nada. Eu acho que simplesmente o pessoal calou para ver se vocês esquecem. Mas o Paulo Steck aqui lembra da história que se alguém falar essa merda de novo, você já tem o que dizer para eles. Manda esse vídeo para eles. Né? Aí diz aqui o texto. Prosseguindo, né, na apresentação de um PowerPoint recorrente nas redes sobre essa questão do cinturão de fótons, temos uns 4, 5 slides falando sobre os efeitos negativos para o ser humano causados por essa suposta passagem do planeta dentro do cinturão fotônico. Então, aí o autor, num determinado trecho, mistura um pouco de física quântica, né, daquela que é basicamente autoajuda, espiritualismo, uma pitada de crenças religiosas e um caminhão cheio de blá blá blás que deixa qualquer um de queixo caído, mas que não tem nenhuma base científica. Esse campo a gente não vai abranger aqui, né? E não veio de nenhuma publicação da NASA, que já há muito tempo disse que cinturão de fótons não existe. Muito bem. Agora eu volto para o artigo, então, original ali, né? Que foi escrito pela Luiz Costa Laje, continuando a falar da transição planetária.
A terceira dimensão, o mundo das expiações e provas. A terceira dimensão é conhecida como a dimensão material do medo. Isso é, tememos aquilo que não podemos controlar. Esta dimensão também se caracteriza pela sua baixa vibração, o que aumenta a ilusão de dualidade e livre-arbítrio. Nessa dimensão, o meu eu superior está conectado ao corpo físico através do corpo espiritual. Dá para ver de onde vem essa noção de que até quem pegou o Covid tem baixa vibração, né, gente? Dessa turma aí. Continuando. No entanto, quando os chakras estão bloqueados, essa comunicação se torna quase impossível. Em outras palavras, trata-se de um plano primário de consciência onde somente acreditamos no que podemos ver, tocar e experimentar. É uma frequência que possibilita a evolução espiritual apenas a partir de provas e expiações. E aí vai falar sobre a tal quinta dimensão. Após sair da terceira e passar pela quarta dimensão, a Terra começa agora a experienciar um ciclo de 1000 anos de regeneração. Olha só. Estamos vendo, né? Isso está sendo possível porque, ao entrar no cinturão de fótons, a Terra está se libertando das grades energéticas que a prendiam e evitavam a entrada das forças galácticas. Deve ser dos ETs de voz robótica aí, né, que os canalizadores recebem. Deve ser essas forças galácticas que ela está falando. Né? Assim, a quinta dimensão é considerada de altíssima vibração energética, onde não há mais nenhum recanto sombrio. Por quê? Porque essa gente ela é dualista, ela é maniqueísta. A gente acredita na luta de bem contra o mal, força da luz contra as trevas. Isso é maniqueísmo puro. Eu não acredito nisso. Aí continua. Aqui não existe o mal, a doença e a dor. A quinta dimensão é, na verdade, uma frequência energética de regeneração e não necessariamente depende de um corpo físico para a sua evolução. É aquele blá 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 de sempre dessa gente. Ah, mas você não acredita no bem e no mal, Paulo? Não, eu acredito na sabedoria e na ignorância, que é muito diferente da luz e trevas do maniqueísmo. Aí ela fala sobre o salto quântico também daqui a pouquinho. Para a física quântica, o salto quântico se dá quando um elétron, a menor parte da matéria, não é a menor parte da matéria, né, gente? Recebe uma carga de energia luminosa e passa a vibrar em outro patamar. O curioso é que durante o recebimento desta energia, o elétron desaparece. Isso porque o elétron não pode pertencer a dois campos energéticos ao mesmo tempo. No caso da consciência, no entanto, este salto se dá quando absorvemos uma energia extra de conhecimento e informação. Este conhecimento funciona como fator vibracional, que permite um novo entendimento sobre a realidade vivida, pois provoca uma explosão dos elétrons, fazendo-os ir para outra órbita, ou seja, outro campo vibracional. Gente, mesmo para quem tem o conhecimento mínimo de física e de atomística, se todos os elétrons de alguém mudarem neste momento para uma outra órbita, provavelmente nós morramos. Outra aceleração do tempo, que é outra coisa que eu vi o pessoal falando muito. Você sabe o que é ressonância Schumann? Na década de 1950, o cientista alemão Winfried Schumann descobriu que a Terra está envolta em um campo eletromagnético que vai do Sol até cerca de 100 km acima de nós. Essa camada vibrava em 7,83 Hz, assim como a nossa mente. Agora, quando diz o cientista descobriu, e ele foi o único que atestou isso, não se descobriu nada, né, gente? Por favor, cadê a revisão por pares? No entanto, pesquisadores apontaram que a partir de 1990, a vibração deste campo disparou e já está em 13 Hz. Ou seja, primeiro que criatura que teria descoberto isso nem sequer teve revisão por pares, e outros aí já vão dizendo que já mudou. Já mudou. Complicado, né, gente? Segundo ela, então, essa nova frequência fez com que o dia se passe em apenas 16 horas. Há quem diga que a duração do dia está em apenas 9 horas. O fenômeno é uma das consequências do final da transição planetária antes da entrada da quinta dimensão. Isso, para mim, é um dos maiores engodos dessa teoria. Aí o dia não tem mais 24 horas, ele tem 16, ou ele tem 9. Gente, isso é uma falácia, gente. Existe o tempo biológico, ou da consciência, e o tempo cronológico. Isso até a neurociência fala. O tempo cronológico é aquele que o relógio marca. Ele realmente é o tempo que o relógio marca. Mas o tempo biológico, nosso, como nós sentimos o tempo, varia. E eu também chamo isso de tempo da consciência, né, espiritualmente falando. E esse é muito relativo. A gente tem essas sensações
Em sonhos, certos sonhos, a gente pode ter essa percepção do tempo distorcido. A gente chama de distorção temporal. Mas não tem nada a ver com essa palhaçada que está aqui, gente. Aí agora vai piorar a situação um pouco mais no texto. Canalizando informações passadas por espíritos angelicais. A canalização espiritual é um processo de comunicação consciente com espíritos que estão em outro plano astral. Para funcionar como canal, é preciso que a pessoa tenha a mente aberta e seja muito espiritualizada, visto que os 5 sentidos vibram na mesma frequência, criando faixas horizontais que permitem a expansão da mente. É através da canalização que os sensitivos se unem a um espírito que queira se comunicar. No espiritismo, esta canalização, que é a mediunidade, ensina o espiritismo, né, se materializa em 2 níveis, a psicografia e a fala comum. É desta forma que os espíritos angelicais, que já tiveram forma física, neste ou em outro planeta, emanam as energias do astral. E ela vai dizer que é essa gente aí que, de certa forma, está mandando essas informações falaciosas aí. Gente, eu acredito que nós temos vários estados mentais, espirituais e de consciência. Eu acredito, inclusive, nos estados mediúnicos, no que se chama de canalização, principalmente fora do Brasil, mas não acredito nessa transição planetária da forma como está sendo colocada aqui. E fique bem claro isso. Continuando. A transição planetária para quem adere ao fluxo de mudanças e para quem resiste. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a transição planetária, o que tem a ver com a evolução espiritual, então ela vai falar sobre como isso afeta a nossa vida. Né? De uma maneira geral, a transição planetária deve ser tranquila e suave para aqueles que determinarem a entrada no fluxo da mudança. No entanto, pode ser dolorosa para aqueles que se aderem demais às coisas materiais. Isso porque na nova era tudo será menos denso, menos material. Interessante, né? Que os bolsonaristas que essa gente apoia, os bolsonaros da vida, são incrivelmente materiais. Não tem nada de espiritual nisso, né? Bem contraditório. Antes de saber os detalhes sobre a Era de Peixes e Aquário, é preciso lembrar que Era significa para os astrólogos o caminho que o Sol faz ao longo do ano terrestre. Portanto, uma era astrológica somente inicia quando uma constelação ou signo se alinha com o Sol. Tá? Bom, sendo assim, estamos exatamente no período de transição da Era de Peixes, marcada pela doação e pela contemplação, ancoradas no crescimento do cristianismo. Já a Era de Aquário será marcada por uma maior conscientização das pessoas em relação à coletividade, já que somos todos parte de uma rede. Dá para ver que é assim que o bolsonarismo que vocês daí, né, que acreditam em transição planetária, apoiam, né? Dá para ver que é assim mesmo, coletivo, né? Sim, meu pirão primeiro, minha família primeiro, dá para ver que é isso mesmo. Ela mesma faz uma pergunta aqui. A transição nos levará a um mundo melhor? Vejamos. Bom, como vimos, a transição planetária em que encerraremos a Era de Peixes e iniciaremos a de Aquário se apresenta como um novo mundo para uma nova humanidade. Isso porque neste novo momento, os espíritos superiores, através de cargas energéticas, estão impulsionando a evolução da humanidade. Estou vendo. Neste processo, aqueles espíritos que não estão conseguindo acompanhar a entrada do planeta na quinta dimensão deverão, segundo os espiritualistas, novamente, quem serão esses espiritualistas? Ser expurgados para outros planetas até que alcancem uma elevação capaz de permitir seu retorno. Nós chamamos isso de teoria do ressentimento. Aqueles que eu acho que são menos evoluídos que eu, inferiores, eu mando para o planeta marrom, Hercólogos, Nibiru, planeta Chupão, ou o que seja. Né? Isso é puro ressentimento, gente. A mesma gente que disse que quem morreu de Covid tinha energia baixa. Sendo assim, podemos dizer que a transição é planetária quando aponta para um mundo melhor a partir de uma nova consciência coletiva. Então, pelo que nós estamos vendo dessa gente, não tem consciência planetária maior coisíssima nenhuma, né? Aí fala disso do plano espiritual para a humanidade. A doutrina espírita explica que existem mundos distintos, o corporal e o mundo espiritual. A mesma doutrina explica ainda que o mundo espiritual é formado por diferentes ordens evolutivas, existindo aí espíritos mais elevados e também espíritos menos elevados. Os últimos, em função de sua baixa vibração, seguem atrelados ao mundo físico. Já os espíritos elevados praticam a caridade e auxiliam aos homens encarnados. Durante a transição planetária e a entrada da Terra na quinta dimensão, haverá um salto quântico que permitirá à humanidade ascender espiritualmente e alcançar um mundo de paz. Nós estamos vendo, né?
E o que cada pessoa pode fazer? Outra pergunta que ela faz. Aí já misturou tudo, né? As Sagradas Escrituras, em diversas passagens, relatam a transição planetária e a evolução da humanidade. Conforme os espiritualistas, este é um momento de grande aprendizado e é geralmente evidenciado por fenômenos e catástrofes mostrando a fragilidade das coisas físicas. Ou seja, seria um aprendizado. Morre todo mundo numa catástrofe. Né? E isso para eles é aprendizado espiritual. Então, na cabeça dessa gente, a evolução, que é moral, acontece pelo medo. Medo de catástrofes, então. Ou pelas catástrofes mesmo. Quer dizer, uma compreensão do karma totalmente distorcida, gente. Me desculpa. Aí diz ela, esse é o momento indicado também para se praticar a empatia, a solidariedade e o amor ao próximo. Pelo medo, né? Este exercício de humildade pode auxiliar a evolução espiritual tão necessária neste período, para que a transição planetária aconteça tranquilamente no seu mundo individual. Sim, com as pessoas simplesmente se eximindo de auxiliar o próximo. Eu vou ficar só no cósmico, na transição, não vou me envolver com as mazelas do Brasil. Estou morrendo lá na fila do osso, mas é porque são evoluídos esses espíritos. É por isso que eles estão lá na miséria. Por favor, né, gente? Por favor. Ninguém sabe ao certo quando de fato se inicia a Era de Aquário. Bom, pelo menos alguma coisa decente que ela falou. O que se sabe é que este será um período propício para a reconstrução do planeta e da humanidade, alcançando assim a paz mundial. A Era de Aquário não é, portanto, um milagre que vai nos conduzir à utilização completa de nosso poder mental e à entrada na quinta dimensão. Ao contrário, apesar de a transição planetária ser coletiva, a elevação espiritual é individual. Assim, podemos perceber a manifestação de Aquário durante este período através das transformações mundiais que permitam o conhecimento pleno da realidade para construir uma nova forma de organização da sociedade. Ainda estamos bem longe disso, gente. Conforme vimos, a nova era ou era dourada, como também é chamada era de Aquário, é um período de regeneração. E como tal, vibra numa frequência muito alta, a frequência da quinta dimensão. Adiante disso, todos os pensamentos e atitudes que tenham baixa vibração, como é o caso de palavras ríspidas, críticas desnecessárias, ela não define quais são as necessárias, né? E julgamentos, podem atrapalhar a sua ascensão espiritual. A dica é ter mais empatia, ser solidário, evitar fofocas. Na dúvida, silencie. Ela acabou de definir como foram 57 milhões de votos em Jair Bolsonaro. Na dúvida, silencie. Que absurdo, né, gente? Ou seja, é isso que essa gente que apoiou o desmando desse desgoverno na pandemia fez. Muitos desses namastê gratiluz silenciaram. Neo-xamanistas, espíritas de direita, eles são a escória da espiritualidade nesse país, gente. E acreditam nessa palhaçada aqui que eu estou olhando para vocês. Cuidado com a autopunição, com a culpa e com os arrependimentos. A transição planetária é um momento de evolução espiritual. E para isso precisamos evitar tudo que tenha uma vibração energética baixa. Por isso devemos deixar as coisas do passado no passado. Autopunição, culpa e arrependimento só trazem negatividade para a sua vida e atrapalham a sua evolução. Isso tudo aqui são jargões, gente. São tudo clichês. Aproveite a transição planetária para trabalhar a autoaceitação e viva o presente com consciência, aprendendo com os erros do passado. Aproveite para abençoar este tempo que já se foi, com amor e perdão. É importante respeitar tudo o que vivemos, pois os fatos do passado nos ajudaram no nosso amadurecimento e crescimento pessoal. É uma mistura aqui de PNL, talvez constelação e outras porcarias aqui, né? Evite mágoas, ressentimentos e a raiva. As mágoas, ressentimentos e raiva podem adoecer uma pessoa. São sentimentos de muito baixa vibração que acabam atrapalhando a evolução espiritual. Aliás, mágoa, ressentimento e raiva é um sentimento muito comum em Bolsonaro, né, gente? Não vejo como ele pode ser tão, digamos, o homem do cavalo branco, o escolhido dos ETs para salvar o Brasil, né, como consideraram que ele seria o Messias, né? Nessa transição planetária, experimente dialogar, trabalhando em si mesmo o respeito e o perdão. É preciso praticar a empatia, a compaixão, já que estamos numa caminhada individual de transformações. Tudo clichê, gente.
Vale lembrar, na medida que seu eu interior se fecha, você também perde a ligação com o astral e com a origem de seu ser, ampliando assim o sofrimento e a dor. Ainda tem um texto aqui que diz assim: cuidado com as relações interpessoais. Conforme os espiritualistas, todos os desequilíbrios nos relacionamentos provêm de uma fome emocional e mental provocada principalmente pela falta de empatia para com o próximo. É aconselhável sermos menos autoritários e querer controlar tudo. Até aí tudo bem. Não é novidade que fazemos parte de uma rede astral. E tudo que pensamos, fazemos e dizemos tem impacto diretamente na vibração kármica. Portanto, procure mudar seus sentimentos, pensamentos e atitudes. Sempre se perguntando: o que estou fazendo para melhorar a coletividade? Pois é, deveriam ter pensado nisso quando negaram a pandemia, quando negaram a vacina, quando disseram que era tudo invenção da ciência, mesmo vendo pessoas passando fome, morrendo. Então, não melhoraram a coletividade. Muita gente acredita nisso aqui que eu estou lendo. Né? E o último trecho dela diz assim: o impacto da falta de fé. Antes de mais nada, precisamos definir o que é fé. A fé, segundo os espiritualistas, é a crença num Deus superior e num eu interior que tudo pode, tudo realiza. Na nova era, o importante é nos conectarmos conosco. Isso aí é um dos jargões mais usados pelo pessoal gratinismo, né, gente? Escutar atentamente nosso corpo e respirar profundamente. Gente, isso não resolve os problemas de justiça social e não dá mais consciência social, necessariamente. Desta forma, seremos capazes de nos tornar mais conscientes sobre nossos próprios sentimentos e assim compreendê-los, propiciando o nascimento do amor e da compaixão. Entendendo a origem e as raízes do nosso sofrimento, alcançaremos o caminho de luz. Ao contrário do que muitos pensam, a transição planetária não significa a morte da Terra, mas sim uma evolução. Por isso, só que no vídeo anterior, em que eu falei das datas do Apocalipse, eu não incluí a questão de transição planetária, porque apesar de tudo, ela não significa o fim do mundo. Ela tem outra visão, de transformação, gente, ok? Este salto quântico é necessário para que o planeta entre na quinta dimensão, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Segundo os espiritualistas, este é um movimento natural, uma vez que a Terra é um planeta vivo. Isto, gente, é nada mais do que transportar toda aquela noção de paraíso, fim de mundo, de julgamento final, do cristianismo mais convencional, para o campo de uma espiritualidade mais espírita. Às vezes o pessoal da ufolatria acredita nessas coisas também. É só isso. Continua sendo um cristianismo apocalíptico, gente, nada mais do que isso. E o último parágrafo diz: poderíamos comparar a transição planetária com a passagem de uma criança para a adolescência, ou seja, sair da condição de um planeta propício para espíritos em estágio probatório e adentrar uma nova era, onde a nossa consciência não estará mais sob o véu do esquecimento, mas sim será plena. Portanto, a transição planetária não precisa ser temida, precisa sim ser compreendida e aceita com fraternidade. Esse texto, gente, tem que ter muito cuidado com ele. Muito cuidado com ele. Eu acredito num outro tipo de transição planetária, deixando bem claro para vocês. Não nesse tipo de transição para a quinta dimensão, de cinturão de fótons, de pipipi, popopó, nada disso aí. Porque eu acredito que nós estamos realmente numa transição. Ou até, como eu já falei num vídeo, numa bifurcação, chamada Global Bifurcation, como diz o Edwin Larson. Ou seja, um momento em que nós ou vamos nos transformar realmente numa civilização mais mundial, né, mais solidária, nível mundial, ou vamos nos desintegrar. Isso não está definido ainda para onde nós vamos. Ao contrário dessa teoria, né, dessa teoria de conspiração quase, né, da transição planetária, a teoria da bifurcação global não prevê que já está tudo definido. Isso é muito interessante porque ela não é determinista. Eu não gosto de determinismos, nem acredito em determinismos de forma alguma. Por isso que eu tenho dificuldade em aceitar essas profecias, primeiro porque elas sempre erram, né? E mais do que as profecias, os próprios intérpretes é que erram, porque muitas delas são simbólicas, não são claras, então você pode colocar qualquer coisa em cima delas. Né? Esse é um outro problema também que a gente tem que considerar. Né? Mas eu acredito numa transição a partir dessa ideia de bifurcação, que nós precisamos talvez perceber o caos em que estamos metidos, ou em que nos metemos ao longo do tempo,
e tomar a decisão, né, chegando a uma massa crítica, de mudar realmente. Nós estamos nesse ponto realmente hoje no mundo. Eu acredito que sim. Já faz tempo sobre a questão climática, geopolítica, econômica, né? Em todos os sentidos nós temos também uma crise espiritual acontecendo na humanidade. As religiões instituídas já estão em seus estertores, tentando de todas as formas cooptar novos fiéis, da forma mais fanática possível. Eu nem estou falando só do terrorismo, não. Estou falando de várias outras coisas que as religiões têm feito. E isso se contrapõe a uma espiritualidade nova que não queira saber de dogmas, mas ela quer saber de conhecimento e sabedoria. É nesse tipo de transição que eu acredito. Então, gente, nós não estamos indo para uma quinta dimensão. Não é necessário isso para que nós evoluamos. Nós não estamos passando por um cinturão de fótons, uma coisa que nem sequer é possível do ponto de vista científico, como a própria NASA esclareceu. Né? Ai, mas a NASA mente. A NASA mentiu que o homem foi à Lua. Aquilo tudo foi aqui a computação gráfica. E o pessoal do Terra plana pior ainda. Né? Não, gente, por favor, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a única transição que nós temos é a da bifurcação, gente, a bifurcação global. Ou nós vamos nos transformar numa civilização melhor, entendendo que do jeito que está não dá, ou nós vamos nos desintegrar como civilização, com cada mais gente morrendo de fome, de doenças, de miséria, mais refugiados por causa de questões do clima, de guerras, inclusive. Né? Nós temos 20 e tantas guerras acontecendo no mundo atualmente, não é só a da Ucrânia, muitas outras estão acontecendo. E tudo isso está levando a um caos cada vez maior, a economia cada vez pior, os preços tudo subindo, você sabe melhor do que eu, né? Mas a turma que votou na fila do osso continua gritando mito, né? Pois é, é assim. Então não tem essa transição desse nível que eu falei aí, gente. É de outro nível, nós precisamos realmente mudar. Não vai ser uma mudança em nível dimensional ou por cinturão de fótons, mudar para a quinta dimensão que vai evoluir consciências. O que evolui consciências é vocês realmente olharem para o amiguinho e buscarem justiça social. É vocês entenderem como o padre Júlio Lancelotti o que é realmente caridade, solidariedade e espiritualidade. Isso sim seria uma grande transição planetária, se a gente começasse a ver várias pessoas como o padre Júlio por aí. Mas esse é atacado como comunista, inventa um monte de coisas, né? É assim, pois é nesse nível em que nós nos encontramos, gente. Okay? Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês sobre isso, sobre transição planetária, respondendo então a este inscrito que me perguntou em off, né, o que eu achava do tema. Está aqui, então. E quem gostou desse vídeo, por favor, curta esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Se quiser se tornar membro numa das 3 faixas de contribuição que nós temos, eu agradeço muito. O nosso canal precisa do apoio de vocês para continuar crescendo e trazendo mais material cada vez mais interessante. E se vocês quiserem contribuir de alguma outra forma, podem usar o Pix para fazer uma doação em qualquer valor para o nosso canal, gente. A nossa chave Pix é paystack@gmail.com. Agradeço todas as doações que vocês puderem nos fazer. Também quem quiser me seguir nas redes já sabe. Meu Instagram, @paystack, youtube.com/paulosteckel, Twitter, _paystack, facebook.com, canal paulosteckel, meu e-mail para dúvidas, sugestões e tudo mais, né, gente? Quem quiser participar, inclusive, do nosso grupo no Telegram, já sabe. O link para isso está lá no finalzinho da descrição desse vídeo, gente. Bora lá que a gente vai começar a debater também sobre esse vídeo por lá, ok? Era isso e até o próximo vídeo. Então, pessoal, vamos falar de algum assunto bem interessante para vocês.